Quem provavelmente escreveu o livro de Jó? Moisés. Muitos estudiosos, os principais estudiosos, a tradição, inclusive, acredita que este foi o primeiro livro escrito de toda a Bíblia. Porque Moisés recebeu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando ele já estava no Monte Sinai, quando ele já tinha resgatado e tirado o povo, libertado o povo da escravidão do Egito, atravessado o Mar Vermelho a caminho de Canaã. Naquele momento, no Monte Sinai, Deus revela a Moisés e lhe entrega os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Porém, muito provavelmente Jó, ele escreveu quando estava no deserto de Midian, antes do Êxodo, após ele ter assassinado um egípcio que estava maltratando 2 hebreus, e ele foge, passa 40 anos no deserto de Midian, onde ele conhece Jetro, seu sogro, e se casa com Zípora, sua esposa. Ele passou 40 anos no deserto, sendo provado, sendo testado, sendo disciplinado, para depois retornar ao Egito e libertar o povo. Muito provavelmente nesse período ele recebe uma revelação de Deus a respeito da vida de Jó, e também escutando as pessoas que viviam ali com ele a respeito de Jó, e escreve Jó em Midian, antes do Êxodo. Isso é o provável. A gente sabe que Jó é um livro poético, certo? Jó é um livro poético, ok? O livro poético a gente considera livros poéticos por conta do gênero literário, formado por poesias. Mas Jó, assim como toda a Bíblia, a gente viu, eu já disse aqui, acho que outras pessoas já falaram, que existem poesias em toda a Bíblia. A gente vê nos livros históricos poesia, o Cântico de Débora é uma poesia. A gente vê o Cântico de Moisés e Deuteronômio, é uma poesia. A gente vê o Cântico de Davi, poesia. A gente vê em Lucas, Maria também cantando, é uma poesia. Nos livros proféticos, ele é praticamente todo formado por poesias. Aquela divisãozinha clássica de estrofes e tal. Jó, a gente vai conseguir identificar não só poesia, a gente vai identificar textos escritos em prosa e textos escritos em forma de poesia. O que é que está em prosa? Justamente o prólogo de Jó, o prólogo, que é o que a gente vai ver hoje, a introdução. Além de estar em prosa, ele é narrativo, ele é uma narração, e o epílogo. E o epílogo, que são os últimos capítulos, que vai estar também em forma de narração, em prosa, que vai ser a resposta de Deus. A resposta de Deus. Aqui é o cenário do sofrimento. O cenário do sofrimento. Então a gente divide Jó exatamente em 3 partes. A primeira parte é o cenário do sofrimento, a parte 1, que é o prólogo. A parte 2, a gente tem os diálogos de Jó com os amigos, 3, depois um 4º amigo, que está todo em poesia aqui, os diálogos. E a parte 3, que é o epílogo, a resposta de Deus a todo o sofrimento. E quando a gente fala exatamente dessa parte 1 do prólogo, a gente consegue identificar cenas. É quase um teatro, quase uma peça de cinema, quase uma peça de teatro mesmo. A gente consegue identificar 5 cenas. A gente consegue dividir os capítulos 1 e 2 em 5 cenas. A cena 1, que está acontecendo onde? Na Terra. Isso aqui é muito importante e interessante. Quem fez essa divisão foi um teólogo muito importante chamado Van Groningen, que é especialista em Antigo Testamento. A cena 2 acontece no céu.
A cena 3, a gente vai entender por que é dividido em cenas. A cena 3 acontece na terra também. A cena 4 e cena 5. A cena 4 a gente vai estar no céu. Se Deus quiser, estaremos no céu, né? Amém. E a cena 5 na terra. Vamos começar aqui vendo a cena 1, que ela acontece exatamente em Jó 1, do versículo 1 ao versículo 5. Havia um homem, que está acontecendo na cena 1, na terra. Prestem atenção, isso é muito importante. Terra, céu, terra, céu, terra. 2 capítulos que relatam e narram o sofrimento de Jó. É a introdução para o livro, dividido em 5 cenas. E essas cenas acontecem em ambientes diferentes. Terra, céu, terra, céu, terra. Beleza? Vamos lá para o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz. A gente viu ali que é o lugar onde Jó está com sua família. É o nome da cidade, é o nome da terra. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Que significa o perseguido. Aquele que precisa de ajuda. Este homem era íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Vejam só, os primeiros capítulos apresentam de quem é que se está falando. E se está falando de quem? De um homem íntegro e reto. O que é íntegro e reto? É um cara que segue a palavra de Deus. É um cara que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ele sabe que só existe um caminho. Como Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jó já sabia quem era Deus e já sabia que só existia um caminho. Ele não se desviava do mal. Ele era reto, íntegro. Essa integridade de integridade ética. Apesar de que faz sentido, porque a gente sabe que Jó aponta para Jesus Cristo. E Jesus era perfeito fisicamente também. Os sacrifícios eram um animal macho sem defeito algum físico. Não podia ter nenhuma marquinha. O cordeiro tinha que ser todo branquinho, não podia ter nenhuma marca, uma mancha. Provavelmente Jó também não tinha nenhuma deficiência física, provavelmente. Mas essa integridade aqui não está se referindo à integridade física, e sim à integridade ética. E o mais importante, ele era íntegro, ele era reto, não se desviava do mal, ele sabia o caminho que tinha que seguir e temia a Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Isso a gente vê em Provérbios 1 e vê em Provérbios 9 também. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E quando a gente fala de sabedoria, é a sabedoria que nos leva a aplicar as verdades da Bíblia, as verdades da vontade de Deus na vida prática. É uma aplicação do que Deus quer da gente como filho dele na prática, no dia a dia. Isso é temer a Deus, não é sentir medo de Deus. Temer a Deus é saber exatamente qual é o lugar de Deus em nossas vidas e nesse mundo. E Jó, ele eticamente era íntegro, ele era reto e ele temia a Deus, era um homem sábio. Ele sabia o que é sabedoria, ele sabia ser sábio e não se desviava do mal. E aí, este é o currículo dele, o currículo como homem, íntegro, reto, temia a Deus e não se desviava do mal. Até hoje, isso aconteceu há milhares e milhares de anos. Até hoje, Jó ficou conhecido como um homem que tinha estes atributos. E aí eu pergunto a cada um de vocês, como é que vocês querem ser lembrados? Pelas próximas gerações, pelos seus. Como vocês querem ser lembrados hoje em dia também. Quando alguém perguntar para você, Gustavo, quem é você? Ou então não perguntar a você, perguntar a outra pessoa, quem é Gustavo? Como é que você quer ser lembrado? Como um homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se não desvia do mal. Vejam só que cara, eu não quero trazer, louvar ninguém, porque todo louvor, honra e glória seja dado a Jesus Cristo. Mas Jó era um cara quase que perfeito. E acho que todos nós gostaríamos de ser lembrados dessa maneira. Não só após a nossa vida, como hoje em dia também. Alguém pergunta, poxa, aquele cara ali, ele teme a Deus.
Isso que é uma qualidade verdadeira da gente querer ser lembrado. E não as outras coisas. Não, ele é um cara que tem posses, é um cara que tem dinheiro, é um cara que tem uma mulher bonita. Não. Ele é um cara que teme a Deus, ele é íntegro, ele é reto. Ele não se desvia para o mal. Aí seguindo, esses são os atributos de Jó como personalidade, caráter. Ele, assim, eu li alguma coisa que ele era do povo que não era o povo. Ele não era hebreu. Ele não era hebreu. Ele não era hebreu, exatamente. E Deus, para vocês verem, isso é importante. Deus, a gente vê no Antigo Testamento, se relacionando diretamente com o hebreu. É um povo escolhido. Mas a gente vê o tempo inteiro pessoas que não são hebreias, pessoas que não são da linhagem de Abraão, recebendo revelação de Deus, sendo abençoado por Deus. A gente viu aqui Melquisedeque, a gente viu Raabe, que está na linhagem de Jesus Cristo, que era uma prostituta, mulher que na época ninguém dava valor às mulheres, além de mulher era prostituta, e está na linhagem. A gente vê Ruth, que era moabita. A gente tem vários exemplos no Antigo Testamento, ao mesmo tempo de que Deus está sempre olhando para aquele povo escolhido, pessoas que não são daquele povo também formando aliança com Deus. E Jó é um desses casos. E ele sabia que existia Deus, porque Deus se revelava para ele. E a gente vai ver exatamente aqui, no final, a gente vai falar no final desse próprio texto. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, além de tudo isso, ele era casado, tinha uma família, estava cumprindo um mandado de Deus, formando família. Tinha, aí agora as posses, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. A gente está aqui falando de um contexto rural, em que as pessoas viviam em ambientes rurais. Então a riqueza era medida através de quê? De gado, de cereais, de terra, de servos. Também tinha muitíssima gente a seu serviço. Ele tinha animais, ele tinha terra, ele tinha servos. De maneira que este era o maior de todos os do Oriente. Nesse período, Jó era como se fosse o Salomão desse período. Se Salomão foi o rei mais rico de todos, nesse período aqui, Jó foi o homem mais rico de todos. O maior não é de altura, é o maior em riqueza, certo? Os filhos dele iam às casas uns dos outros, ou seja, ele nunca deixou de tomar conta da sua família. Ele não negligenciou seus filhos. E os filhos eram unidos. Não eram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E eles eram unidos. E isso tem um dedo de responsabilidade direto do pai. Quando a gente vê uma família grande, que todos os irmãos são brigados, existe um dedo direto de responsabilidade do pai e da mãe que deixaram que aquilo acontecesse. Pode acontecer casos diferentes? Pode. O pai e a mãe sempre foram presentes, mas houve briga no futuro por culpa dos filhos. Isso pode acontecer, mas normalmente não. E o normal era isso. Ele era tão bom pai que os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Banquete nesse período eram festas longas, de dias, regada a muita comida e muita bebida, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Ou seja, ele tinha uma família unida, e os irmãos, cada um dos 7 filhos homens, se reuniam em casa, chamavam as irmãs também e faziam banquetes. Não quer dizer que esses banquetes estavam restritos apenas a esses 10. Também tinha outras pessoas que participavam dos banquetes. Muita comida, muita bebida por muito tempo. E a gente sabe que quando o homem perde a sua sobriedade porque bebeu muito, ou comeu demais e está colocando a glutonaria, que é a idolatria à comida, acima do amor a Deus, pecado está acontecendo. Imagine o cara sem sobriedade, os absurdos que poderiam ser falados desses banquetes. Imagine todo mundo ali cheio de comida, tratando a comida como algo acima do que a adoração a Deus. E Jó sabia disso, que ele era sábio, também a Deus ele era sábio. Ele sabia como é que se passavam esses banquetes. E aí é o magnífico aqui desse primeiro trecho. Quando se encerrava um ciclo de banquete, vejam só, ciclo. Quanto tempo devia durar? Era cíclico de banquete. Jó chamava os seus filhos e o santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim:
talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Vocês lembram que Jó aconteceu antes da lei ser dada a Moisés? Sendo que Jó já aplicava a lei de Deus antes da lei ser dada, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas foram entregues a Moisés, para ele poder ensinar e o povo aplicar, a partir do momento em que estavam indo em direção a Canaã. Jó já fazia isso antes. Quem revelou isso a Jó? Deus, o único Deus, Yahvé, o Eu Sou, já se comunicava com Jó constantemente. E ele já era orientado a fazer os sacrifícios. E tudo isso apontando para quem? Para quem que o sacrifício aponta? Para Jesus. Porque foi necessário o sacrifício perfeito de Jesus, o derramar de sangue, para que todo o pecado do mundo pudesse ser perdoado. Os sacrifícios eram ecos, eram sombras que apontam para Jesus, porque era necessário sacrificar inocentes, animais inocentes, sem culpa e perfeitos, para que o pecado do povo fosse perdoado e não consumisse aquele povo não morresse pela sua ruindade. Que Deus não admite pecado, Deus não admite impureza. No céu não vai entrar impureza, não entra pecado. Sendo que nós, graças a Deus, por mais que pequemos todos os dias até a nossa morte, nós já estamos limpos pelo sangue do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. E Jó já fazia isso. É a lei antes da lei. Vejam só que magnífico isso. E aqui um detalhe que eu esqueci: íntegro e reto. Os mesmos atributos que Moisés escreve a respeito de Noé em Gênesis 6. Moisés, que era íntegro e reto. Em Gênesis 6, 9. Capítulo 6, 9, ele relata Moisés sendo íntegro e reto. Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem a cena 1 na terra. O que é que acontece nessa cena 1? O que é que acontece na cena 1? A gente vê a apresentação de Jó. A apresentação de Jó, do seu caráter, das suas riquezas, família e relacionamento com Deus. A gente vê que Jó já aplicava a lei antes da lei. Para vocês verem como isso está escrito em Romanos. Todos nós já nascemos com a lei impressa no nosso coração. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Certo? Aí isso aconteceu onde? Cena 1, na terra. Vamos para a cena 2. A cena 2, ela está em Jó 1, do 6 ao 12. Vamos ler aqui o que é que acontece. Num dia em que os filhos de Deus... Vamos pegar aqui. No dia em que os filhos de Deus... Quem são os filhos de Deus aqui no texto? Os anjos. Os seres celestiais. Os filhos de Deus aqui não está se referindo aos crentes. Não está se referindo ao povo hebreu. Não está se referindo àquele que declara e confessa que Jesus Cristo é seu Senhor. Os filhos de Deus, neste caso, são os anjos. Assim como em Gênesis também fala. Quando os filhos de Deus viram que as mulheres da terra, as filhas dos homens, eram bonitas, se apaixonaram e tiveram relação com elas. É o mesmo filho de Deus aí. Os anjos, os seres celestiais. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Vamos parar aqui, tem muita informação. Deus estava reunido nas regiões celestiais, no lugar onde ele está. Não vamos limitar Deus, Deus está em todo canto, ele é onipresente. Mas ele ali está numa região em que Jó não está sabendo de nada. Isso está acontecendo no céu. Isso que é importante de entender.
Aqui está se passando na terra. Aqui está se passando no céu. Deus sabe de tudo isso. Ele está reunido com os anjos, com seus seres celestiais, com o exército dos céus. Certo? Satanás aparece lá também. E aí Satanás aparece lá. Satanás, em hebraico, no idioma original, significa exatamente acusador. Ele é o acusador. O acusador. A gente já sabe disso. É o mesmo acusador que acusou Deus a Eva de que aquela história de que não podia comer o fruto do conhecimento do bem e do mal era uma mentira de Deus, como se Deus mentisse, e que ela poderia comer, que ela se tornaria igual a Deus. É o acusador, ele acusa o tempo inteiro. Toda vez que vocês estiverem mentalmente, espiritualmente sendo acusados, saibam que acusação nenhuma vem do Senhor. Pecado confessado é pecado perdoado. A acusação vem do inimigo da gente, do acusador, de Satanás. Então não vamos dar ouvido às acusações. Chega o acusador e o Senhor, como se não soubesse, lógico sabia, pergunta a Satanás, de onde você vem? E ele fala, de rodear a terra e passear por ela. O mundo espiritual é real, existe, é uma realidade. Satanás é um ser espiritual, os anjos são seres espirituais, mas ele está aqui nos rodeando, ele e seus demônios estão na terra, rodeando a terra, escutando o que a gente fala, vendo as nossas ações, vendo as nossas limitações e fraquezas para nos acusar, para enfraquecer a nossa fé. E Satanás ele declara ao Senhor aqui, estou rodeando a terra, certo? E aí Deus faz uma avaliação. Olha o que Deus faz. Olha para Satanás e diz, o Senhor disse a Satanás, versículo 8, você reparou no meu servo Jó? Como Satanás ouve a oração, não, né? As orações que a gente faz. Em voz alta ouve. Ouve. Mas quando você fala. Mental não. Mental não. Mental não. Onisciente só Deus. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Tudo que a gente falar, mas isso não quer dizer que a gente não deva orar em voz alta. Porque a gente está orando ao Senhor e isso tem muito poder. E a gente repreende ele em nome de Jesus Cristo. Certo? Obrigado. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ou seja, o currículo de Jó, essa apresentação de Jó, do caráter dele, Deus dá a Satanás. Talvez Satanás não estava nem pensando em tratar com Deus sobre Jó ainda. Mas ele já estava rodeando a terra e ele sabia que existia Jó. A gente vai ver por quê. Sendo que ele é acusador. A gente vê na Bíblia, em Zacarias, se fala disso, de Satanás acusando. Zacarias 3, versículos 1 e 2, podem anotar aí. E a gente vê Pedro, no Evangelho de Lucas, Jesus falando, vamos abrir esse texto? Zacarias. O de Lucas. Lucas 22, 31 e 32. Que Jesus, antes de dizer que Pedro vai negar ele 3 vezes, ele fala, Satanás pediu a sua vida a mim. 22 contos. Para vocês verem que a relação, o relacionamento de Satanás com Deus. 22, Lucas 22, versículos 31 e 32. Se alguém puder ler em voz alta, para todo mundo escutar. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Como foi o primeiro, o 31? Simão, Simão. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás pediu a vida de Pedro. Eu quero a vida de Pedro, que eu quero peneirá-lo como trigo. Quero pegar ele e jogar ali, debulhar, tipo num moinho. E Pedro e Jesus faz o quê? No 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Vejam só, Jesus não permite, Jesus é Deus, amém? Amém. Não permite o plano de Satanás ser bem sucedido
e ainda fortalece a fé de Pedro no momento em que ele se converter genuinamente. Ele não está nem considerando que Pedro seja convertido, porque Pedro vai negar a Deus. No final aí, nessa mesma pericopezinha, no final ele vai dizer: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes você me negará. Ele já sabia que Pedro ia falhar. Mas ele sabe que depois disso, Pedro vai se converter genuinamente. E Pedro, em Atos dos Apóstolos, tem um derramado do Espírito, no momento que o Espírito Santo é derramado em cima de todo aquele povo que está no cenáculo. E ele sai batizando, batiza 3.000 pessoas. Faz uma pregação cheia de ousadia e de poder. Depois até a sombra dele cura doente. Para vocês verem, Jesus já estava dizendo o que ia acontecer com Pedro depois. Ele deixou Satanás oprimi-lo, ele sentir medo e negar Cristo naquele momento, mas depois ele faz coisas maravilhosas na vida de Pedro. Deus não perde o controle da história em 1 minuto. E aí ele pega, apresenta Jó para Satanás, e é o que Satanás fala. O acusador acusa Jó. Então Satanás respondeu ao Senhor: olha a acusação. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Satanás conhecia Jó também. Deus mostrou a ele: olha, você viu meu servo Jó? Aí Satanás: eu sei quem é. Abençoaste a obra de tuas mãos e os teus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Esse blasfema é interessante. Esse blasfema, ele é a mesma palavra que está em Jó 1,5, que quando ele diz que talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra o Senhor. Isso é um eufemismo no idioma original. Na realidade, a palavra blasfemar em hebraico está assim. No meu está amaldiçoado. Barak. Barak. Pode ser blasfemar ou amaldiçoar. Mas Barak significa abençoar. Na realidade, no idioma original. Em hebraico, Barak é abençoar. Moisés, temendo o Senhor, não conseguiu escrever no texto que haveria amaldiçoação, blasfemação contra o Senhor. E aí ele usa o eufemismo. Ele coloca uma palavra como se fosse o oposto, mas o contexto mostra que eles estão pecando e não podem estar abençoando. Ele está amaldiçoando, está blasfemando. É como alguém que... Vamos usar aqui um exemplo de eufemismo. A pessoa... Vou pensar aqui no exemplo para não... Morreu! Fulano morreu. Aí, ao invés de dizer morreu, passou dessa para uma melhor. Isso é um eufemismo. Suaviza. Acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar aqui. Existem outros, mas para não ofender ninguém, a gente segue nesse. Certo? Aí vamos lá. Então, no 12, entre aspas aqui, é fechado um acordo entre Deus e Satanás nesse momento. Satanás pegou, acusou Jó. Ele só é íntegro, ele só é reto. Ele não se desvia do mal. E ele só teme a ti, Senhor. Porque tu abençoas ele o tempo todo. Tu fizeste uma cerca espiritual na vida dele. Ele tem uma família maravilhosa, unida, é cheio de dinheiro, cheio de riqueza, respeitado, come bem. Por que ele vai te rejeitar? Ele está barganhando contigo, é uma relação de interesse, Satanás diz. E aí Satanás fala: vamos fazer o seguinte, estende a tua mão e toca em tudo que ele tem. Vamos tirar tudo dele, tudo que ele tem. Porque Satanás aqui está questionando os bens, a riqueza. Ele gosta de tu por conta ele te ama por isso. Vamos tirar tudo para ver se ele se mantém. Aí Deus faz um acordo, entre aspas, com Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Tudo o que ele tem, é tudo mesmo. Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. É fechado o acordo. Tu vai lá, tu vai destruir tudo que Jó tem. Mas nele, tu não toca. Tu não toca num fio de cabelo. E aí, lembre-se, Satanás tem atuação
24 horas por dia aqui na terra. Ele é o príncipe do mundo. No mundo jaz o maligno. Mas ele é como esse cachorro aqui. Ele está encolerado nas mãos do Senhor. O Senhor controla e permite até onde ele vai. Ele não ultrapassa até onde essa coleira vai ser esticada. Ele não faz nada além do que é permitido pelo Senhor. Deus disse, você não vai tocar nele. Satanás não vai tocar nele. E não tocou nesse primeiro momento. Certo? Então a gente terminou aqui a segunda cena no céu. A gente viu uma reunião celestial, a avaliação de Deus sobre Jó, a acusação de Satanás contra Jó e o acordo firmado. Certo? Vamos voltar para a terra. Vamos voltar para a terra. Satanás saiu da presença do Senhor e veio à terra. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, banquete, lembra os ciclos de banquete? Estava lá reunido toda a família. E os servos também, servos dos filhos. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, estava lá rolando a festinha, comendo e bebendo não sei quantos dias. Jó estava em casa, a gente está no 13, versículo 13. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando, estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Os sabeus, um povo que vivia ao redor de Uz, é utilizado por Satanás. Satanás usa pessoas e usa os meios sobrenaturais em sua ação. Ele usa os sabeus. Os sabeus vão ali na área de Jó, matam o rebanho de Jó, matam os servos que tomavam conta da pecuária, destrói tudo e só um sobra, sai correndo para avisar Jó. Certo? De repente e tal. Aí 16. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus, olha o sobrenatural, fogo de Deus provavelmente são relâmpagos, raios. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. A gente viu primeiro pessoas sendo usadas por Satanás para destruir o que era de Jó, depois o sobrenatural, o meio físico, relâmpagos caem, mata todas as ovelhas, mata o resto de gado que existe e o resto de servos que trabalhavam com pecuária. Pô, destrói tudo, só sobra um e vem avisar. Enquanto este ainda falava, outro mensageiro disse, os caldeus, outro povo, provavelmente os que habitam aquela região que era a Babilônia, que deram origem aos babilônios, os caldeus, se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para dar notícia. Ou seja, nesse momento, tudo que Jó tinha de gado e de servos é destruído por ação de Satanás. Satanás age, mas lembra, com a permissão de Deus, encolerado. Tu não vai tocar em Jó, vai tocar só no que ele tem. Tudo aqui é destruído por pessoas usadas por Satanás e pelo sobrenatural, Satanás agindo com o sobrenatural, pá, jogando relâmpago dos céus, fogo dos céus. Até aí tudo bem, né? Ou não. Também este ainda falava quando veio o outro. Os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Estavam no banquete. De repente, eis que se levantou um vento muito forte, um tornado, um furacão, do lado do deserto, e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Sempre sobrava um, né? Sobrava um para poder avisar. E não era o filho, era sempre um servo. Era sempre um servo ou um mensageiro que estava passando ali perto. Ou seja, Jó tinha acabado de ter tudo destruído, de bens, gado e servos, e por último seus filhos, através do sobrenatural, o furacão. Pessoa sobrenatural, pessoa sobrenatural. Isso não é coincidência. É mostrando a ação do acusador, utilizando os meios que existem na terra. E aí Jó, que há poucas horas era o homem mais rico da região,
tinha uma família unida, belíssima. Ele não tem mais nada. Restou ele e sua digníssima, sua esposa. O homem deixará a casa dos seus pais, se juntará com a mulher, sua esposa, e se tornarão uma só carne. É coincidência isso? Por isso que ela não foi afetada. Uma só carne. Você não vai tocar em Jó. A esposa dele também é preservada. Deus não permite. E também, no final de tudo, já trazendo um spoiler, ele vai ser restituído de todos os bens e vai ter mais 10 filhos. Precisava a mulher estar viva para esses filhos virem. Mas voltando para aqui, para o início, o que é que a gente vê? Tudo sendo perdido. E a gente tem uma lição para o dia de hoje, importantíssima. Muitas vezes a gente ora pedindo provisão, pedindo viagem, um carro novo, pedindo comida boa, pedindo fartura, pedindo até uma família melhor do que a gente tem. Sendo que acontece o seguinte: nós não fomos criados para esse mundo. A gente vai viver uma eternidade, a gente tem que parar de ficar preso aos prazeres efêmeros, ao que é passageiro. Isso aqui tudo é passageiro. Isso tudo aqui é passageiro. A gente vai viver uma eternidade ao lado do Senhor. E Deus nunca vai permitir que a gente se satisfaça por completo com as coisas que vivemos aqui. Não vai permitir. Porque senão a gente vai querer de buscar Deus, de ir a Deus, que é o que nos reserva, para poder ficar preso ao que é muito pequeno e efêmero que está aqui na terra. Deus não vai permitir. O que é maior e melhor nos aguarda para a eternidade. Isso aqui tudo é passageiro. Então, Jó recebeu isso aqui, uma destruição completa, radical. A gente não vai sofrer metade do que isso. De perder tudo de uma vez e ter ali, 10, imaginem só, você ter 10 filhos, tá os 10 caixãozinhos aqui, de vez, para você enterrar um por um. Essa foi a cena. 20. Então Jó se levantou e rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. O luto é legítimo. Ele fica entristecido com tudo isso, é legítimo. A gente é ser humano, a gente vai se entristecer, perdeu tudo de vez. Mas ele adorou ao Senhor. A resposta dele foi essa: confissão e confiança no Senhor. Olha o que ele fala: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Ele sabe que isso tudo aqui é passageiro, que a gente não vai levar nada para a eternidade. Porque a gente não precisa de nada dessa terra na eternidade. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Abacuque fala sobre isso. Ainda que falte o fruto da figueira, ainda que o azeite não venha, ainda que os meus celeiros estejam sem nada, eu não deixarei de louvar o Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor. A gente pode ler aqui Abacuque 3, 17 e 18. É algo assim, é que eu não sei, eu não tenho o dom de decorar ainda os textos não, mas se Deus quiser, ele me dá um dia. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Amém. E foi isso que Jó fez. No Salmo 34, 1 também fala: bendizei o Senhor em tudo. E aí, Jó tem essa postura, enlutado, entristecido com tudo, de maneira legítima e lícita, mas ele não deixa de adorar o Senhor. E de entender que o que reserva ele no futuro é muito maior do que ele tinha aqui. Vejam 22. Em tudo isso que aconteceu, Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Não quer dizer que ele nunca pecou na vida. Por só um passou na terra e não pecou, que foi Jesus Cristo. Mas ele não cometeu nenhum pecado em consequência de todas essas perdas. Ele se manteve firme e fiel ao Senhor. E aí a gente vai para a cena 4. Saímos da terra, voltamos para o céu que nos espera. A cena 4 começa com uma repetição de cena. Mais uma vez, Deus está
reunido com os seus filhos, com os seres celestiais. Está em reunião novamente. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Vejam só que é praticamente o mesmo texto, pela segunda vez. E isso não está aqui por acaso. É para a gente fixar que o mundo espiritual é verdadeiro, que Satanás e seus demônios estão ao redor da terra, ao nosso lado, o tempo inteiro, nos vigiando e nos acusando. A gente que é crente, a gente nunca vai ser possuído por um demônio, mas a gente vai ser oprimido o tempo inteiro, tentado o tempo inteiro, certo? E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Novamente. Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aí vem uma adiçãozinha diferente do que estava. Ele ainda conserva sua integridade. Embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Mesmo sofrendo tudo aquilo, Jó continuava íntegro, temendo a Deus, fiel a Deus. E aí Satanás incitou Deus. Como assim Satanás incitou Deus? Lembra quando a gente estudou aqui o segundo livro de Samuel, que foi até comigo essa aula, que no final eu mostrei que em Samuel diz que Deus incitou Davi a levantar um censo, e em Crônicas diz que Satanás que incitou Davi. Deus, como agente primário, tem um controle de toda a história, ele que planeja tudo, ele que cria tudo, ele que faz tudo, tá tudo, ele é soberano. Ele é soberano, mas existe o agente secundário, que pode ser muitas vezes Satanás e seus demônios, pode ser muitas vezes nós mesmos. A gente tem que parar com essa história de sempre botar a culpa em Satanás. A gente erra, peca, não é porque às vezes nem é o pobre do Satanás, não tem nada a ver com a nossa ruindade, coração enganoso e perverso que eu tenho, que me engana o tempo inteiro, não é verdade? Muitas vezes a culpa é nossa, nós também estamos como agente secundário, a gente tem responsabilidade pelas nossas ações, mas sempre com limite. Sempre com limite, que Deus dá o limite de tudo. Ele está com o controle de tudo. Então a cena é repetida, certo? Ele fala: olha aí, ó, tu tirou o teu plano, tirasse tudo, ele continua fiel a mim. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que ele tem pela sua vida. Maior bem é a vida, né? Você está lá, com a arma na cabeça, o bandido, dá a chave do carro, dá o cartão de crédito, dá a senha do banco, dá a palavra-chave das criptomoedas, da wallet das criptomoedas, dá tudo. O cara dá para poder estar vivo. E é isso que Satanás está dizendo. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não baraque contra ti na tua face. Novamente eufemismo, é o mesmo. Esse blasfemar é o mesmo do versículo 5 do primeiro capítulo, é o mesmo também do versículo 8 do primeiro capítulo, é o mesmo baraque, é o mesmo eufemismo acontecendo. E aí, então o Senhor disse a Satanás: outro acordo é realizado entre Deus e Satanás. Você pode fazer com ele o que quiser. Agora aumentou o limite, mas poupe-lhe a vida. Não pode matar. Novamente, ele esticou um pouquinho mais a coleira do cão, mas está aqui firme na mão dele. E o cão não vai sair daquele limite. Poupe-lhe a vida. Um novo acordo é feito. E essa cena no céu se encerra, a cena 4. E a gente vai para a cena 5. Mas antes de ir para a cena 5, é bom entender o seguinte: Deus, como a gente está vendo aqui, está no controle de tudo. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Ele sabia que Jó não iria blasfemá-lo, independente do que acontecesse. Porque cada um de nós carregamos uma cruz. E eu sei que a cruz a gente acha muito pesada, essa cruz que a gente carrega. A gente, como eu falei, Deus não vai permitir que a gente sinta saudade disso daqui não, quando estiver na eternidade. A gente não pode se apegar a isso.
ele não dá 1 miligrama a mais de peso na cruz que a gente pode carregar. Ele sabe exatamente o que cada um pode suportar. Alguém abra, por favor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Coríntios 10, né? Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais Aleluia. suportar. Amém. A gente, tudo que a gente passa, o sofrimento é lícito, a vida é dura, a gente sofre, mas nada do que a gente não possa suportar. Porque Deus nos sustenta. Amém? Então, a cena no céu, a cena 4, a gente viu, foi nos versículos 1 a 6. 2, 1 a 6. Termina a cena no céu. E a gente vai entrar na última cena, a cena 5 na terra, que vai do 7 a 13. Do 7 a 13. Anda porque ali está uma No céu, não sei. No céu é 1 a 6. Aí, Satanás, olha aqui o 7. Por quê? Já saímos do céu. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó já estava ali, enlutado, triste, estarrecido, tentando seguir em frente. Satanás vai lá e usa de meios terrestres, doença, tumores malignos. Imagine só. Deus não disse que não tocasse nele. Não tocasse nele no primeiro capítulo. Agora a gente acabou de ler. Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Porque Satanás disse antes, pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele. O primeiro limite era, faz o que quiser, só não toca nele. O segundo limite é, faz o que quiser, pode tocar, só não pode matar. E aí é um novo acordo. A coleira do cão aumentou, esticou mais ainda. E aí Jó tá lá cheio de tumores, câncer, úlceras, tudo que seja, do pé até a planta da cabeça, sangrando, coçando, doendo, talvez vinha enraizando desde os ossos. E aí ele diz, Jó no 8, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas, de tanto que não aguentava. Então, aí, ó, ele usando o sobrenatural, doença, acometeu com doença, e agora ele vai usar a própria esposa de Jó. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Baraque o seu senhor, amaldiçoe a Deus e morra. Vejam só, a esposa de Jó sendo usada como seta de Satanás. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela é responsável para poder manter a casa nos prumos. O homem é a cabeça do lar. É ele o sacerdote, é ele que tem que levar a palavra de Deus. Ele é que tem que dar provisão. É ele que mata e morre para a sobrevivência da mulher e dos filhos. Ele tem que dar a vida dele pela mulher. Mas a mulher sabe que edifica o lar. Através da sabedoria, através do sacerdócio do homem, ele faz com que a mulher o acompanhe de maneira sábia. Não é uma responsabilidade de cada um, a responsabilidade é mútua. O homem faz com que a mulher seja sábia. E a mulher sábia faz com que o homem tenha um sacerdócio quase que perfeito dentro de casa. E essa mulher que tinha um homem sábio dentro de casa, que temia Deus, que era reto e repreensível, mas ela é usada como Satanás, assim como Pedro foi usado quando disse, Jesus, tu não vai morrer não, para de falar isso. E Jesus olha para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. Satanás não possessa crentes, mas ele usa os crentes também. Muitas vezes a gente está com a pessoa que a gente mais ama, os dois caminhando junto na igreja, os dois lendo Bíblia junto, orando junto, mas um ou outro pode dar alguma brecha em algum momento que Satanás vai usar para poder prejudicar. Então a gente tem que estar atento a isso, blindado a isso.
E a blindagem é oração, é adoração, é leitura de Bíblia. Amém? Você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. E doida aqui não é um termo pejorativo para quem tem algum problema de saúde mental, não. É doida porque é uma pessoa que não tem consciência do que está falando. Ela está fora de si, está sendo utilizada por Satanás nesse momento. Ela sabe a palavra, ela sabe quem é Jó, ela sabe quem é Deus. E mesmo assim não está seguindo o que sabe. É uma insanidade, essa doidice aqui que ele está fazendo, doida é insana. É aquele negócio que Einstein disse. Você quer mudar as circunstâncias, mas repete as mesmas atitudes? Isso é insanidade. Isso é insanidade. Eu sei que se eu meter a mão no fogo eu vou me queimar. Aí eu estou com a mão ferida, queimada. Vou botar no fogo para poder passar a dor da queimadura. Isso é doidice, é insanidade. E é isso que ele está dizendo. Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Ele é grato ao Senhor, ele tem consciência do que Deus faz por ele. Por que não receberíamos também o mal? Ele sabe que ele é ser humano pecador também. E que a gente vai receber bem e mal durante toda a nossa vida. Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Ele manteve uma confissão e fidelidade ao Senhor. Alguém abra, por favor, Tiago 5:11. Tiago 5:11. Porque Jó se mostra aqui persistente na fé. Ele se mostra fiel o tempo inteiro. Ele não desiste de Deus. Apesar de tudo. Perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu a saúde. E ele está firme. E Tiago escreve isso em sua carta. Está no Novo Testamento. Foi uma das últimas cartas a serem escritas. Ele lembra de Jó. Alguém, por favor. Pode ler. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Misericórdia é justamente o quê? É a gente não merecer o tratamento que Deus nos dá, o perdão de Deus, e Deus vem lá com a sua graça, que é a bondade merecida, e nos abençoar com a graça dele, porque ele tem misericórdia da gente. É demorar em punir, ou não punir. Por isso que a gente tem que pedir a Deus, Senhor, eu quero me levantar hoje e quero andar ao lado da tua misericórdia e ao lado da tua bondade. Todo dia a gente tem que pedir isso ao Senhor. Amém? E aí, ainda na terra, a gente vai aqui, a gente continua aqui na última cena da terra, chegam os amigos de Jó, que aqui ainda são amigos. Eles ainda são amigos. E o que é importante, por que dividimos os dois capítulos em 5 cenas? Terra, céu, terra, céu, terra. Porque o mundo espiritual, o céu, é verdade, é verdadeiro e presente o tempo todo. E quem está na terra não sabe do que aconteceu no céu. Jó não está sabendo de nada, não sabe que isso é obra de um acordo, entre aspas, entre Deus e Satanás, muito menos amigos dele. Quando os 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita. Temã era uma cidade lá próxima de Uz, na mesma região de Edom, como a gente viu no mapa inicial. Por isso que a gente consegue entender que Uz estava ali em Edom. Bildade, o Suíta. Suíta era um povo que descendia de Suar, um dos filhos de Abraão com Quetúria, a outra esposa que ele teve depois de Sara. E o que acontece? A gente consegue entender que Jó está acontecendo nessa era dos pais da fé. Antes do povo de existir Israel, mas já existia Abraão, já existiu a descendência de Abraão. E Zofar, o Namatita. Namatita é os descendentes de Naamá. Naamá foi uma das esposas de Caim, irmão de Abel. Certo? Tinham combinado ir juntos com
doer-se dele e consolá-lo. Veja só, os amigos dele souberam de tudo o que tinha acontecido, tiveram compaixão. Eu não gosto da palavra empatia em todos os de ser utilizado de maneira aleatória, banalizada, como a gente usa hoje. É compaixão. Empatia só dá para ter se eu já vivi aquilo que o outro está vivendo. Thaís estava grávida de Isaac. Teve o parto, tudo. Eu tinha compaixão do que ela passava, das dores e tal, da dificuldade de dormir. Eu não podia ter empatia, porque eu nunca fui engravidar na minha vida. Como é que eu posso ter empatia no negócio que eu não vivi? Agora a maioria... A pessoa só acha. Só acha. Agora as pessoas aqui, a maioria conhece meu testemunho. Sabe que eu tive uma vida desregrada antes de me converter, que eu fui viciado em bebida e em droga. Eu posso ter empatia de uma pessoa que também teve esse mesmo problema, ou que está passando por esse problema. Porque eu vesti o mesmo sapato que ele. Então eu posso ser empático com ele. Eu sei a dor dele. Qualquer um conhece a dor, eu tenho compaixão. Os amigos de Jó não perderam todos os bens, todos os filhos, nem estavam cheios de tumores. Eles tiveram compaixão de Jó e foram lá falar com ele. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viu que a dor era muito grande. Vejam só, vejam que lição. Um sofrimento compartilhado durante 7 dias. Ezequiel 3,15, a gente não vai abrir, mas Ezequiel tem uma visão de Deus. Deus manda Ezequiel se encontrar com os judeus que estavam exilados na Babilônia para profetizar. Quando Ezequiel vê a forma que os judeus estavam vivendo com infidelidade ao Senhor, ele passou também 7 dias em silêncio. Porque ele não conseguiu, ele teve que se conter para não explodir. E aqui é a mesma coisa, eles atônitos com tudo isso, com Jó se compadecendo dele, tiveram compaixão e ficaram ali em silêncio. Muitas vezes é só isso que a pessoa que está em sofrimento precisa, da sua presença em silêncio. A gente já chega agoniado, querendo falar um bocado de coisa, acaba atrapalhando e piorando o sofrimento das pessoas. A presença, o ombro, bota o ombro que eu quero te escutar, em silêncio, é muito melhor do que uma afobação e falar um bocado de besteira. Vamos lá, Romanos 12,15. Que isso aqui que os amigos fizeram é papel de igreja. A igreja hoje deve se comportar exatamente dessa maneira. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Igreja deve se alegrar e celebrar a vitória dos irmãos e deve chorar as derrotas dos irmãos junto. Isso é um corpo só, nós somos um único corpo. E o amor ao próximo é também quando a gente consegue se alegrar verdadeiramente da vitória dos outros, sem sentir inveja, sem torcer contra, sem dizer eu estou feliz, mas também está faltando isso. Eita, era melhor que fosse comigo. Eu quero o seu bem, desde que você não seja melhor do que eu. Isso acontece muito entre a gente, entre os seres humanos. A gente tem que se alegrar integralmente. Isso é também amor ao próximo. Amém? Amém. Aí aqui só alguns temas centrais do livro que a gente viu agora. Acabou a cena na Terra. Depois disso, vai haver uma série de diálogos entre esses amigos bonzinhos inicialmente, que na realidade não eram tão bonzinhos assim, mais à frente. A gente consegue ver o grande conflito do bem e do mal, a gente vê a soberania de Deus e uma fé sem explicação. Jó possui uma fé sem explicação, fiel ao meio do sofrimento. Isso aqui é só para poder depois vocês lerem melhor, para agregar. Deus reina em limite mal, porque existe o reino de Deus. O reino de Deus, ele se expande, ele não é limitado apenas ao campo espiritual. O reino de Deus, apesar do príncipe do mundo ser Satanás, o mundo também faz parte do reino de Deus. E a gente vê a ação de Deus com soberania o tempo inteiro. A gente vê o vínculo do justo com Deus, que deve ser sem interesse. A gente não deve estar se relacionando com Deus, só buscando as bênçãos de Deus. Pelo contrário, a gente quer a presença do Deus das bênçãos ao nosso lado. De nada vale as bênçãos de Deus se o Deus das bênçãos não estiver ao lado. Moisés fez exatamente isso.
Quando Deus se enfureceu com aquele povo e falou, olha, eu prometi a terra para vocês, vocês vão para a terra, mas eu não vou estar com vocês. Moisés fala, para mim isso não vale. Eu prefiro nem ir. Não me vale de nada, terra prometida que manda leite e mel, sem a tua presença. E o conflito é Satanás acusando, nos oprimindo, e Deus soberano sempre nos sustentando. Jó torna-se agente da revelação sobre o reino cósmico, aliança e mediador. A gente deve confiar na soberania de Deus. A gente vê Jó como um tipo de Jesus, apontando para Cristo, um homem íntegro, um homem que não falha, um homem que faz sacrifícios para poder curar o pecado de sua casa e que persevera. Mesmo em meio do sofrimento, ele sabe que ele tem um propósito aqui na terra. E ele persevera sem amaldiçoar Deus. Para a gente refletir. Se Deus retirar de você as provas, entre aspas, de que te ama, o que sobraria da sua fé? Quando não há explicação, você costuma se aproximar de Deus em adoração ou em barganha e revolta? A gente pode, nas nossas orações, às vezes, reclamar com Deus o que está acontecendo. Deus quer isso da gente também. Ele quer verdadeiro. Ele quer o nosso sentimento verdadeiro. Mas isso é momentâneo e passageiro. Depois que a gente entende quem é Deus, por mais que a gente reclame, às vezes a gente brigue com Ele nas orações, depois a gente se prostra, retorna, pede perdão e continua adorando Ele. Qual a sua reação ao sofrimento alheio? Um irmão está sofrendo. Você vem com presença verdadeira, em silêncio, ou é barulho, com explicações rápidas?